Existe um fenômeno que acontece com todo mundo que tem cachorro e sim, acontece com você também. E eu percebi esse fenômeno através do meu trabalho como adestradora. Depois de ajudar dezenas de famílias, eu pude atestar que realmente todo ser humano passa pela mesma coisa. Mas para você entender que fenômeno é esse, eu vou te contar o que aconteceu com o meu cachorro, um Border Collie que veio para mim em 2019 com 7 meses, completamente traumatizado e com medo de absolutamente tudo. O Brad ficou mais de 35 horas num avião dentro de uma caixa de transporte para vir da Austrália para o Brasil e mais de 4 horas no desembarque. Nem preciso dizer que esse trajeto gerou traumas para ele, mas eu não esperava que ele fosse chegar com tantos medos tão profundos e tão difíceis de tratar. Brad tinha medo de seres humanos, incluindo a mim, tinha medo de qualquer objeto que ele não conhecia, desde uma caixa a uma bolinha, tinha medo de tudo que se mexia, fosse um animal ou uma folha carregada pelo vento, tinha medo de todos os sons, desde o fechar de porta, um bater de palmas até uma latinha abrindo. E toda vez que alguma coisinha dessas acontecia, ele fugia, se intocava, ficava todo curvado com o rabo entre as patas e ainda se mijava. E isso acontecia mais ou menos uma vez a cada 5 minutos. Você imagina como deve ser a vida de um animal que vive o tempo todo em alerta, o tempo todo com medo? Todos os hormônios de estresse, como cortisol e adrenalina, sendo descarregados na corrente sanguínea dele a cada 5 minutos. Apesar de estar entrando na puberdade com 7 meses, ele odiava passear, fugia da guia como o diabo foge da cruz. Quando eu conseguia fazer ele passar do portão de casa e chegar na calçada, ao menor estímulo ele empacava no passeio ou entrava em desespero e corria em direção à nossa casa. Era tanto medo que ele ficava cego. Se eu desse mole com a guia, era capaz dele correr pro meio da rua e ainda ser atropelado. Eu só conseguia passear com ele em horários específicos, sem movimento na rua e nunca por ruas principais, onde passavam ônibus, por exemplo. Logo que ele chegou, por causa desse desespero dele, ele acabou machucando a pata e teve que dar pontos. Eu levei ele no hospital e tive que conter ele, segurar a pata com toda a minha força para que ele não puxasse na hora da sutura. Foram necessárias 4 pessoas para o procedimento acontecer em segurança para todo mundo. O Brad tinha tudo para se tornar um cão estressado, desequilibrado e agressivo. O esperado era que ele se isolasse, que ele não permitisse ser tocado, não atendesse quando fosse chamado e que esse medo fatalmente acabasse evoluindo e ele aprendesse a morder para se defender. Por isso era imprescindível que a reabilitação dele começasse imediatamente. Como eu sou adestradora, obviamente eu montei um plano de treinamento para ele e comecei a colocar em prática desde o dia que ele chegou. No meio do treinamento do Brad, aconteceu a pandemia e a reabilitação dele foi ainda mais difícil, porque ele ficou 1 ano sem socializar com outros cães e outras pessoas. Então eu foquei em eliminar o medo de barulho, de luzes, de objetos se movendo. E quando a gente pôde voltar a encontrar com algumas pessoas, é que finalmente eu consegui comemorar uma quase completa reabilitação. Hoje o Brad não se esconde, nem foge, nem coloca o rabo entre as patas por nenhum desses estímulos. Ele está tão confiante, tão seguro, que até demonstra interesse em seres humanos desconhecidos. Cheira, recebe carinho e de vez em quando até dá uma lambidinha, muito tímida, claro, mas até já se permitiu ser escovado por outras pessoas fora do seu círculo e foi capaz de relaxar durante esse processo. São grandes conquistas, mas que só foram possíveis porque eu sei da existência desse fenômeno que acontece com todo mundo que tem cachorro. Aconteceu inclusive com meu esposo, apesar de eu alertar diariamente sobre isso. E esse fenômeno se chama memória falsa. Depois que a gente vive uma experiência, o nosso cérebro registra essa experiência na nossa memória, não exatamente como ela aconteceu. Ele registra uma versão dessa experiência que seja mais útil para nós, uma versão que nos ensine uma lição e com a qual a gente consiga conviver mais facilmente. No caso de uma experiência traumática, por exemplo, ele pode registrar uma versão mais branda, que não nos cause tanto medo, tanto terror, para que ela sirva como um ensinamento, mas que não nos tire a capacidade de arriscar, de fazer novas descobertas ou até de passar pela mesma situação novamente se isso for inevitável. Ou ele pode registrar essa experiência como se ela tivesse sido pior ainda, para garantir que você nunca mais se exponha ao mesmo risco. E quanto mais emoções essa experiência disparar e mais intensas elas forem, mais alteradas elas serão na hora de serem registradas na nossa memória. Isso faz com que a gente desenvolva filtros ou armaduras, que são bloqueios no nosso cérebro. Na hora que a gente percebe que vai passar pela mesma situação novamente, nós podemos nos preparar, colocar a armadura e sentir o golpe mais fraco, ou a gente pode levar o nosso cérebro a ignorar parte da experiência e focar no que é mais importante de registrar. Um exemplo disso é quando a gente vai pegar aquele prato quente do forno e se queima. Depois que isso acontece, algumas pessoas se tornam mais tolerantes à dor. As queimaduras seguintes parecem ser sempre menos doloridas
coloridas e mais fáceis de lidar. Outras pessoas ficam tão atentas e tão focadas em não queimar a mão que esquecem de preparar um lugar para apoiar esse prato quente ou esquecem o forno ligado. Esse fenômeno acontece com todo mundo, mas você deve estar se perguntando o que isso tudo tem a ver com o seu cachorro. Bom, sabendo disso, você deve imaginar que todos os maus comportamentos que o seu cachorro já apresentou, que você tem recordação até hoje, estão registrados na sua memória numa versão editada. E apesar dessa ser uma ferramenta muito útil para a nossa sobrevivência, isso é péssimo para a hora que a gente precisa educar o nosso cachorro. A gente simplesmente perde a capacidade de ver a realidade do jeito que ela é. A gente atribui emoções e justificativas para as ações dos nossos cães que nem sempre correspondem com a realidade, muitas vezes fundamentadas nas nossas próprias experiências pessoais humanas. Isso gera uma sequência de frustrações, porque a gente tenta resolver os problemas, os maus comportamentos, levando em consideração essa carga que nem deveria existir. Somado a isso tudo, ainda tem a ansiedade do ser humano, que cria expectativas muitas vezes irreais, e quando essas expectativas não são atendidas, a frustração é maior ainda. Eu poderia apostar que você aplicou alguma dica de internet para tentar resolver algum mau comportamento do seu cão e falhou. Isso acontece porque as dicas não preparam o seu psicológico e o psicológico do seu cão para a mudança que está por vir. Para que o seu cão consiga abandonar hábitos ruins, para que ele aprenda novas maneiras de se comportar, para que o seu cérebro faça novas conexões neurais, se restabeleça e não volte aos velhos hábitos, é preciso virar essa chavinha nele, mas também em você. É por esse mesmo motivo que a maioria das pessoas acha tão difícil fazer dieta, porque a mudança de hábitos alimentares ou qualquer outro hábito precisa ser precedida de uma preparação do cérebro para a mudança que está por vir. Muitas pessoas falham em educar seus cães por causa disso, porque não importa quantas vezes você for tentar, se você não tentar do jeito certo, você vai fracassar. Eu não tô falando isso tudo para te apavorar, eu tô falando primeiramente porque eu vejo isso acontecer diariamente com os meus alunos do Brasil todo, e também tô falando isso para você aproveitar a oportunidade que está prestes a se abrir para você. Eu sei que você tá precisando resolver alguma questão aí com seu cachorro, porque se você não estivesse, eu não teria te achado. E eu vou te ajudar a resolver isso. Nos dias 8, 9 e 10 vai rolar a Maratona da Obediência Básica, um evento online, gratuito, onde eu vou te dar uma nova perspectiva sobre a natureza canina e sobre o processo de adestramento, reabilitação e treinamento de cães, para você conseguir aplicar tudo o que você já aprendeu e ainda vai aprender, mas dessa vez do jeito certo, de uma forma eficiente, para você conquistar os resultados que você tanto deseja e para que esses resultados sejam duradouros. Então bora colocar a mão na massa, toca aí no botão, se cadastra na Maratona da Obediência Básica e vem aprender comigo. Tô te esperando!